Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez perguntamos de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você nos assiste o Jornal Foco do Brasil. Conte pra gente, participe com o seu comentário, a sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro concluiu sua estadia no litoral de São Paulo, onde descansou no Forte dos Andradas, em Guarujá, no feriadão. Vimos que ele passeou pela orla, passou pela balsa até Peruíbe, falou com a imprensa e interagiu intensamente com populares. Você viu, inclusive, o vídeo do presidente em uma pizzaria nesta segunda-feira à noite, a repercussão do carinho dos brasileiros ao presidente da República. Não pode ser escondida essa admiração nem pela mídia, que costuma não ser muito simpática a ele. Algumas notícias acabaram relatando que durante a passagem por essa pizzaria em Guarujá, na noite de segunda-feira, o presidente foi ovacionado, aplaudido e recebeu muito carinho dos populares. E nesta terça-feira ainda, o presidente esteve em Aparecida do Norte, São Paulo. E lá ele visitou então o principal destino turístico religioso do país por conta da data da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, onde ele participou de alguns momentos na programação especial do Santuário Católico, programação alusiva a 12 de outubro. Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Esther respondeu-lhe: se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida. Eis o meu pedido. E a vida do meu povo, eis o meu desejo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Vem conosco, vem caminhar, Santa Maria. Vimos que um querido e respeitado ministro do governo Bolsonaro, o ministro Marcos Pontes, não ficou feliz em ver uma significativa redução do orçamento do seu ministério, o de Ciência, Tecnologia e Inovações, não é? Ele comentou que o corte no orçamento da pasta, aprovado pelo Congresso Nacional por solicitação do Ministério da Economia, retirando 690 milhões de reais do Ministério, repassando para outros setores. Ele se queixou disso. Em nota, o Ministério da Economia informou que a proposta de alteração na programação orçamentária ocorreu para cumprir decisão governamental quanto à necessidade de remanejar recursos neste momento, a qual foi referendada pela Junta de Execução Orçamentária. A posição do ministro Marcos Pontes no Twitter repercutiu, causou também algum ruído. Falta de consideração.
Os cortes de recursos sobre o pequeno orçamento de ciência do Brasil são equivocados e ilógicos, ainda mais quando são feitos sem ouvir a comunidade científica e setor produtivo. Isso precisa ser corrigido urgentemente, cobrou Marcos Pontes. Bem, gente, já vimos em outros momentos que houve esse corte, contenção, e à medida que o tempo andou, o ministro Marcos Pontes cobrou e os recursos foram liberados. Alguns até criticaram Marcos Pontes por ter feito esse desabafo. Outros entenderam que o recado foi para a ação do Congresso e não necessariamente ao Ministério da Economia. E sobre a importância do desenvolvimento científico brasileiro, gente, é só olhar como Estados Unidos, Alemanha, Japão, a própria China valorizam a inovação, para ver que o Brasil precisa sim avançar muito sobre isso e a grande forma, inclusive, de passarmos o limite de um país exportador de matéria-prima bruta, sem valor agregado, para então exportarmos mais tecnologia, como, por exemplo, estamos aí na vanguarda em alguns setores, como é o caso da aviação através da Embraer, é investir mais em inovação tecnológica. Da mesma forma que é compreensível a necessidade dos ajustes do Ministério da Economia, do governo, também é compreensível que Marcos Pontes brigue pela sua área de atuação ou pelo seu ministério. Mas aqui entra aquela velha história do Brasil, gente, sobre passar esse país a limpo. Os gastos supérfluos desse país. Por exemplo, sabe quanto é o corte do Ministério de Marcos Pontes? Aí é algo em torno de 600 milhões de reais. Sabe quanto o Brasil gasta com a Câmara dos Deputados e com o Senado, com o Congresso Nacional por ano? Sabe quanto? Mais de 10 bilhões de reais por ano. Isso para pagar a imensa quantidade de colaboradores, o conforto, os carros, a segurança, enfim, a estrutura. Tem nada das emendas parlamentares aqui não. É gasto nu e cru. Mais de 10 bilhões de reais por ano. Agora, sabe quanto custam as câmaras de vereadores só do estado de São Paulo? Envolvendo todos os municípios paulistas, menos a capital, São Paulo, exceto a capital. 3 bilhões de reais no período de maio de 2020 e agora abril de 2021. Agora, pasmem, só a Câmara de Vereadores da cidade, de São Paulo, tem um orçamento de 1 bilhão e 32 milhões de reais para 2021. Câmara de Vereadores, 1 bilhão de orçamento. Faz o quê uma Câmara de Vereadores? A não ser fiscalizar e legislar? Qual é o custo para ter um número X? 1 bilhão, só São Paulo, só a cidade de São Paulo. Agora, dizer isso, que isso é supérfluo, Deus me livre. Não pode. Mas o que você, brasileiro, pensa sobre essa gastança? Se a Câmara de Vereadores de São Paulo tem um orçamento de 1 bilhão por ano, imagine isso gasto para atender os moradores de rua da capital São Paulo. 1 bilhão! Quantas casas, quanta roupa, quanto alimento, quanto restaurante popular, quanto atendimento médico. Quantos moradores de rua ficariam ainda na rua se esse valor fosse investido para mudar a vida dessas pessoas através de incentivo, um programa educacional, profissional? Pois é. Então é aquilo que já falamos. Todo o país precisa ser passado a limpo. É gastança generalizada de ponta a ponta em muitas coisas que não mudam a vida de ninguém, exceto a vida daqueles que recebem salários públicos vultuosos e muito conforto, as benesses. Mudam também a vida dos brasileiros, é claro, para pior. Porque é o brasileiro que paga a conta na hora de comprar o combustível, pagar o ICMS, na hora de comprar o carro novo, na hora de comprar o arroz e o feijão no mercado.
E por isso Paulo Guedes e o Ministério da Economia têm que agora fazer remanejamento para lá e para cá. Haja dinheiro nesse país para dar conta de tanta gastança em todos os cantos, sem resultado efetivo para a população. E é por isso que Marcos Pontes também não ficou contente com o corte em recursos de seu ministério. Mas, infelizmente, gente, como esperar um país ser passado a limpo de um Congresso que deveria fazer isso? Já deveria ter feito. Mas um Congresso onde um senador sozinho impede um indicado do presidente da República de ser sabatinado para uma vaga na corte? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pensa que a medida de liberar o uso de máscaras virá em breve. Ele, no entanto, não cita uma data ainda. O motivo é a existência de algumas variantes, não é? Sabemos, que podem burlar a vacina. Por isso, há essa cautela do Ministério da Saúde para que não haja uma determinação imediata, não é? Uma data marcada, e depois tenha que ocorrer um retrocesso a respeito sobre a questão de uso da máscara. Marcelo Queiroga estaria projetando que, se os números da Covid-19 no país continuarem caindo, o Ministério da Saúde poderá orientar que o uso de máscaras ao ar livre seja abolido a partir de novembro deste ano. Para tomar a decisão, o Ministério da Saúde avalia o status de alguns indicadores: população vacinada, casos e estrutura hospitalar. Vimos essa treta entre o pastor Silas Malafaia, sobretudo com o ministro Ciro Nogueira, a respeito de um suposto jantar, inclusive com Renan Calheiros, e a respeito de Alcolumbre não marcar a data para a sabatina do nome de André Mendonça no Senado. Silas publicou um vídeo dizendo que 3 ministros estariam fazendo pressão contra a indicação ou a sabatina de Mendonça. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, no entanto, comentou as acusações feitas pelo pastor Silas Malafaia, que também pediu que Nogueira viesse a público defender a sabatina de André Mendonça. Ciro Nogueira disse: "Sou um auxiliar do presidente da República e todas as suas determinações serão cumpridas sempre. Eu acho que falta informação a esse pastor sobre a nossa atuação", declarou o ministro. Como sabemos, gente, a indicação de Mendonça está parada ali no Senado há 3 meses, né? Cabe a Alcolumbre marcar uma data, mas até agora, nada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, dia 12 de outubro, que não aceita a narrativa de que o Brasil não protegeu vidas durante a pandemia de Covid-19. A declaração foi feita em inglês, rebatendo uma pergunta feita por uma repórter da CNN Internacional. Guedes disse que o governo está tirando muito lentamente as camadas de proteção que foram implantadas durante a pandemia e que o país gastou mais do que o dobro dos emergentes. Segundo Guedes, o valor desembolsado pela gestão federal brasileira é 10% maior do que o gasto pelas nações desenvolvidas para preservar a saúde das pessoas. Gastamos mais salvando vidas que vocês, Estados Unidos. Gastamos mais dinheiro salvando vidas que países desenvolvidos, 10% mais. E usamos o dobro de gastos para preservar vidas que a média dos países emergentes, declarou Guedes. Há muito ruído político dizendo que tomamos a decisão errada. Tomamos a decisão certa em privilegiar a saúde e a economia. Alguma ajuda adicional é muito interessante e muito importante para continuar a proteger vidas, disse Paulo Guedes. Ele ressaltou também que o governo federal apresentará na COP26, em novembro, na Escócia, medidas que somam 2,5 bilhões de dólares para o combate a problemas ambientais. O Brasil está totalmente envolvido no combate à mudança climática, declarou Paulo Guedes, que está nos Estados Unidos, onde ficará até o dia 14 de outubro, ele que tem participação na reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, além de encontros com presidentes de bancos centrais do G20. Lembra da atriz Beth Faria? Pois é, a veterana atriz apareceu para tecer críticas ao governo brasileiro. Segundo Notícias da TV, Beth Faria
reclamou da falta de investimentos no cinema nacional durante a pandemia de Covid-19. Mais uma gente que culpa Bolsonaro agora por conta de atores e atrizes terem tido problemas financeiros, profissionais na pandemia. Como assim, Beth Faria? Com todo o respeito aí ao seu talento, à sua história. Todo mundo teve problema com suas profissões durante a pandemia. A atriz, de 80 anos, inclusive, afirmou que os profissionais do setor enfrentam dificuldades financeiras há cerca de 2 anos e ela culpa o governo Bolsonaro. Como o nosso cinema está completamente paralisado e quando a gente fala, o povo cai de pau dizendo comunistas, acabou a mamata. Mas não é mamata, diz ela, não é mamata não. O nosso cinema está paralisado porque o governo pegou o dinheiro da Ancine, Agência Nacional do Cinema, e da Condicine, Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. Que dinheiro é esse? Não é mamata, é dinheiro nosso, disse Beth. Durante a entrevista, inclusive a Globo News também, ela conversou, reforçando suas críticas aos políticos. Cada obra de audiovisual paga um imposto, uma taxa. Com esse dinheiro temos o direito de produzir, de dar emprego para milhares de técnicos. O cinema brasileiro está parado há 2 anos. Tem filmes que não podem ser rodados, produzidos e lançados por causa dessa loucura desse governo que está contra todo o nosso cinema. Podemos fazer uma imagem maravilhosa no exterior desse Brasil que está tão sofrido. Estamos todos parados, disse Beth Faria. Cada filme dá emprego para mais de 500 pessoas. Todo mundo está desempregado, vendendo quentinha na rua, porque o nosso dinheiro está preso na Ancine, está sequestrado, pontuou a veterana. Sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, a atriz criticou os impactos da política do atual governo na área cinematográfica. E eu que achava, gente, que o artista ganhava porque vendia ingresso ali no cinema, ou fazia o trabalho, enfim, porque ganhava da profissão de ator, de atriz, não é mesmo? Pois é, gente. É uma reclamação extremamente estranha. Até porque o construtor também enfrentou dificuldades durante a pandemia, não é? Até porque o cantor lá do interior do Brasil enfrentou dificuldades na pandemia. Até porque o trabalhador na fábrica que fechou enfrentou dificuldades na pandemia. Então, talvez tenha sim. É acabado a mamata. São novos tempos implementados pela tecnologia, por exemplo, não é? As redes sociais, a tecnologia onde um cidadão brasileiro lá do interior do Amapá, do Amazonas, ou de Rondônia, ou do Rio Grande do Sul, com um celular na mão, ele faz uma produção melhor, um curta melhor, do que muita gente aí que fez no passado porcaria e gastou milhões e milhões de reais no orçamento com dinheiro público, com Lei Rouanet, com o dinheiro dos nossos impostos. Então acabou a mamata. Agora é de igual para igual. Não é só o artista que está em São Paulo, porque tem proximidade com o diretor da Globo, ou desse, daquilo, ou disso e daquilo, ou com algum político poderoso. Agora ele não tem mais esse diferencial. É de igual para igual. E como brasileiro, que sou do interior deste país, quero que o dinheiro da cultura seja investido em todos os cantos do país. E não só porque o artista é da Globo, vamos financiar, patrocinar a velha influência, o QI, isso e aquilo. A culpa não é de Bolsonaro. Só o que falta dizer agora é que parou o trabalho e os cinemas ficaram fechados. As novelas da Globo, por exemplo, não foram produzidas nesse período, só agora estão voltando a trabalhar. Reprises tivemos e a culpa é de Bolsonaro? Gente, o que é isso? Boa sorte ao ministro, aliás, o secretário de Cultura Nacional, o Frias, que inclusive é um ex-ator global, deve ser conhecido da Faria, que está fazendo sim um trabalho para democratizar e tirar as ideologias dessa área, do cinema brasileiro, do teatro brasileiro e até da televisão brasileira. Quantos filmes foram produzidos neste país que falaram bem da nossa nação lá fora? Quantos países
tem aí a sua produção cinematográfica, citando Hollywood, Estados Unidos, a Índia. Quantas vezes a gente vê a bandeira norte-americana estampada mais de uma vez em cada produção? No carro, em cima da mesa de escritório, a todo instante, na frente da casa. E aqui? Quantos filmes nacionais você assistiu onde a bandeira verde e amarela do Brasil esteve presente? Mostrar o melhor do nosso Brasil lá fora. Quantas oportunidades tiveram com patrocínio nacional de recursos do povo brasileiro para fazer produções, para falar bem do país, mas fizeram o quê? Mostraram a pobreza do Nordeste, mostraram as favelas do Rio de Janeiro, mostraram o que há de mais difícil para o povo brasileiro. E a quem interessa para o povo brasileiro mostrar as dificuldades da nossa nação lá fora. Roupa suja se lava em casa, diz o velho ditado, e faz tempo. Mas o velho ativismo esquerdista nesse meio intelectual artístico faz isso. Algumas das produções que fizeram um relativo sucesso lá fora foram para mostrar o pior do nosso país. Não mostraram a floresta, o Pantanal, as cataratas do Iguaçu, a beleza do Rio de Janeiro, a beleza do sul do Brasil, as nossas praias, o nosso povo. Foram fazer o quê? Mostrar as mazelas. Por que não fizeram isso? Vocês estão reclamando que tiveram e agora não tem. Então é uma velha discussão e, sem dúvida alguma, a questão de apoio à cultura nacional precisa ser democratizada cada vez mais para sair do eixo Rio-São Paulo e tomar conta de todo o nosso país. E a apresentadora Xuxa Meneghel usou as redes sociais mais uma vez para causar polêmica. Xuxa, além de pedir o impeachment do presidente, ainda atacou quem apoia Bolsonaro, pedindo para que parem de segui-la. Parem de segui-la quem pensar em defender o presidente. Ela postou isso. E ainda tem gente que vai querer argumentar. Por favor, deixe de me seguir, deixe de falar comigo, postou Xuxa. Pois bem, o presidente Bolsonaro respondeu à ofensiva de Xuxa com uma postagem. Se você apoia Xuxa, peço que nos siga. Seria uma satisfação apontar fatos omitidos para que possamos melhorar e unir o nosso país, respondeu o presidente. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.